Nas fronteiras do infinito. Ouvinte, no nosso bloco de hoje do Nas Fronteiras do Infinito, traremos duas discussões muito interessantes e que fazem intersecção com outros setores da vida humana. Mas para iniciar, vamos discutir uma intersecção curiosa entre os ritmos da nossa civilização e as tecnologias que nos auxiliam na busca pelos segredos dos cosmos. Um artigo recente publicado em pré-print no Archive pelo pesquisador Reed Essig, da Universidade de Toronto, trouxe à tona um fato no mínimo peculiar. Os detectores de ondas gravitacionais do LIGO seriam sensíveis aos horários de verão. É uma daquelas conexões que soam improváveis à primeira vista. Sabemos que a radioastronomia, por exemplo, luta constantemente contra a interferência de celulares e transmissões de rádio, criando zonas de silêncio ao redor dos telescópios. Mas a astronomia de ondas gravitacionais, que detecta vibrações do próprio tecido do espaço-tempo, parecia operar em um plano totalmente diferente. Acontece que não opera. O estudo do Dr. Essig, com um título questionador e bastante direto, aqui eu cito seu título: "O LIGO consegue detectar o horário de verão?", demonstra que a atividade humana perto dos observatórios introduz um viés mensurável nos dados. O artigo começa de forma contundente, respondendo simplesmente que, sim, pode. A pergunta que surge imediatamente é como que isso acontece? Pois as ondas gravitacionais, que são originadas das colisões de buracos negros a bilhões de anos-luz de distância, são, muito provavelmente, indiferentes ao nosso fuso horário. O impacto não está na onda em si, mas na sensibilidade dos nossos instrumentos de detecção. Para chegar a essa conclusão, o pesquisador analisou dados das chamadas campanhas de injeção. Nessas campanhas, os cientistas do LIGO injetam intencionalmente sinais artificiais que simulam ondas gravitacionais reais no ruído de fundo, captado pelos detectores. Isso permite calibrar e entender a sensibilidade do sistema em diferentes momentos. Essig focou sua análise de dados na campanha de observação 3 entre 2019 e 2020 e no início da campanha 4 de 2023 a 2024. O que ele encontrou foram padrões claros e repetitivos ligados diretamente à rotina humana. Havia um ciclo semanal muito evidente, onde a sensibilidade do sistema caía consistentemente por 5 dias e se recuperava por 2. Esse é o clássico padrão de dias úteis e fins de semana que quase todo mundo segue. Aos sábados e domingos, com menos atividade humana no local, os detectores operavam com sua capacidade máxima. Mas a queda de sensibilidade não era uniforme. As terças e quartas mostravam quedas ainda mais expressivas. E esse detalhe aqui é crucial, pessoal. Esses dias correspondem tipicamente à janela de manutenção programada dos instrumentos. Conforme é de rotina desse laboratório, às terças, os detectores são frequentemente retirados do ar para manutenção. E esse processo pode se estender para as quartas-feiras, explicando a sensibilidade reduzida nesse período em específico. Além do ritmo semanal, o estudo identificou um ciclo diário de variação. Nos dias de semana, a sensibilidade dos detectores diminuía significativamente durante os horários comerciais padrão, quando a movimentação de pessoas e equipamentos nos observatórios estavam em seu pico. E logo após as 18, quando a atividade humana no local diminuía, os instrumentos registravam um aumento perceptível em sua sensibilidade. Era como se o observatório desse uma respirada, aliviada ali no final do dia, permitindo que sua audição cósmica se aguçasse novamente. E é aqui que o título do artigo se justifica plenamente. Essig observou que esse ciclo diário de sensibilidade mudava de horário de forma sincronizada com a adoção do horário de verão nos Estados Unidos, onde estão localizados os observatórios do LIGO, em Washington e Louisiana. A mudança no padrão foi de 74 minutos, um valor que se alinha quase perfeitamente com a alteração de 1 hora imposta pelo horário de verão, quando os relógios eram adiantados. O horário em que a sensibilidade caía e subia também se deslocava. O detector estava, de fato, registrando nosso ritual sazonal de ajuste de tempo. Vale lembrar que aqui no Brasil, por exemplo, não se adota mais o horário de verão desde 2019, o que torna essa discussão ainda mais interessante, mostrando como uma peculiaridade regional pode impactar a ciência de altíssima precisão. Embora a rede de detectores inclua o Virgo na Itália e o Cagrá no Japão,
Os padrões dominantes observados na sensibilidade geral da rede refletiam majoritariamente a agenda de trabalho norte-americana, dada a ponderação maior dos dados do LIGO no sistema combinado. A percepção desse fato vai além de uma simples curiosidade. Ela tem implicações reais para a ciência que é feita. As ondas gravitacionais carregam informações sobre a direção de sua origem. Se a sensibilidade do detector varia com o dia da semana, a hora do dia e até mesmo com a estação do ano, isso pode introduzir um viés nos dados. Significa que certos eventos cósmicos, dependendo de quando e onde no céu eles acontecem, podem ser mais ou menos propensos a serem detectados pelo nosso sistema atual. É um viés sistemático que os cientistas agora precisam levar em conta em suas análises. Corrigir e modelar essa variação induzida pela atividade humana tornou-se uma etapa crucial para entendermos o quadro verdadeiro e não distorcido do universo através das ondas gravitacionais. A solução de longo prazo, é claro, seria a construção de observatórios no espaço, livre dessas interferências terrestres. Projetos para interferômetros espaciais gigantescos já estão em discussão, mas até que se tornem realidade, teremos que conviver e corrigir com esse ruído da nossa própria existência. É um lembrete fascinante de que, mesmo quando miramos as estrelas e tentamos escutar os sussurros mais tênues do cosmos, nós, humanos, com nossos relógios e rotinas, ainda fazemos parte integrante da equação. A ciência, no fim, é uma empreitada profundamente humana. É como nós ouvimos nas aulas nas universidades: o observador sempre interfere nos dados observados. E aqui notamos sobre qual nível de interferência estamos falando. E agora, Rodrigo, vamos elevar a nossa discussão a níveis históricos. É fascinante como a astronomia, essa ciência que olha para as grandiosidades do cosmos, está intrinsecamente ligada às nossas mais humanas particularidades, desde os nossos horários de trabalho até as nossas mais antigas expressões culturais. E agora, falando em registros antigos, uma descoberta bastante recente mostra como uma poesia árabe do século XII pode ajudar a resolver um quebra-cabeça astrofísico atual. Sim, uma pesquisa publicada na revista Astronomische Nachrichten encontrou um poema dedicado ao sultão Saladino, a primeira menção árabe identificada à supernova do ano de 1181. O texto, escrito pelo poeta egípcio Ibn Sanan al-Mulk, trata o aparecimento de uma nova estrela como um presságio astrológico favorável ao grande líder. Lá atrás, em eras anteriores aos telescópios, o surgimento de uma estrela visitante era um evento carregado de significado, frequentemente interpretado como um presságio. Hoje, esses mesmos registros, feitos por cronistas e poetas, tornaram-se dados cruciais para a astrofísica contemporânea. A grande vantagem desses registros históricos é a precisão temporal. Enquanto os métodos astrofísicos para datar os remanescentes de uma supernova podem ter margens de erro de milhares de anos, um relato histórico pode precisar o evento com uma exatidão de dias, o que é inestimável para estudar a evolução desses objetos. Até agora, as principais fontes para essas supernovas históricas vinham das cortes astronômicas da China e do Japão. A descoberta de testemunhos independentes do mundo árabe expande significativamente a nossa perspectiva e começa a confirmar informações cruciais. O caso da supernova SN 1181 é particularmente intrigante. Sabemos pelas fontes orientais que uma estrela brilhante foi visível por cerca de 6 meses, mas seus remanescentes nunca foram identificados com certeza. O pulsar 3C58 foi tomado como um candidato, mas a sua idade estimada é muito maior. Recentemente, as atenções se voltaram para um objeto chamado PA30 e a estrela IRAS 00500 mais 6713, cuja idade de expansão é em torno de 1000 anos e se encaixa perfeitamente com a explosão do ano de 1181. É justamente nesse debate que o novo testemunho árabe se torna tão importante. Olha que interessante. A chave foi conseguir datar o poema com precisão. Os pesquisadores estabeleceram que ele foi recitado para Saladino entre dezembro de 1181 e maio de 1182, com bases em pistas históricas no próprio texto, como a menção a um ataque das cruzadas que ocorreu em dezembro de 1181. A análise linguística do poema é bastante minuciosa. O texto usa consistentemente a palavra árabe najm, que
que significa estrela, para descrever o fenômeno. Isso é importante porque distingue o objeto de um cometa, indicando que era um ponto fixo de luz, uma estrela transitória. A localização descrita no poema coincide perfeitamente com as fontes orientais. A nova estrela é situada na constelação árabe de Al-Kaf al-Kadib, que os astrônomos identificam como as estrelas mais brilhantes da constelação de Cassiopeia. Uma das informações mais valiosas está na descrição de seu brilho. O poema diz que, aqui eu cito entre aspas, a mão tingida antes estava sem adornos, mas quando o tempo foi adornado por ti, ela vestiu um anel. Fecha aspas. Os pesquisadores interpretam isso como uma indicação de que a nova estrela era mais brilhante que Cheddar, a estrela alfa de Cassiopeia. E essa metáfora sugere que a supernova atingiu um brilho próximo à magnitude zero, tornando-a um objeto notável e visível a todos. O texto chega a mencionar que os astrônomos e astrólogos da época ficaram perplexos com o fenômeno. O estudo também trouxe à tona um novo testemunho árabe sobre a supernova de 1006, a mais brilhante já registrada. A menção está numa crônica do historiador egípcio Al-Makrizi, do século XV, que provavelmente se baseou em relatos de um contemporâneo do evento. Esse relato descreve uma estrela com cauda, que brilhava como a lua, cuja luz flutuava paralelamente à sorte de um rebelde da época. Embora use o termo com cauda em suas linhas, comum para qualquer fenômeno brilhante, a descrição confirma o brilho excepcional e a longa duração do evento. A descoberta desses textos árabes fornecem dados independentes e cruciais para confirmar a natureza da supernova do evento do ano de 1181 e refinar a sua posição no céu. Informações fundamentais para validar se o remanescente PA30 é de fato o que restou daquela explosão. É um lembrete bastante poderoso de que o conhecimento humano precisa ser interdisciplinar para conseguir expressar a realidade com cada vez mais precisão. Um poeta na corte de Saladino, buscando agradar seu sultão, sem querer, forneceu séculos depois uma peça fundamental para a ciência moderna, entender a bela natureza das estrelas. Com essas conexões entre o cotidiano humano, seja de séculos atrás, seja no nosso estilo de vida atual da nossa sociedade com a astronomia contemporânea, concluímos o nosso bloco Nas Fronteiras do Infinito. Esperamos que tenham curtido as discussões trazidas aqui pelo nosso podcast hoje e agradecemos a todos que nos ouviram até aqui. Você acabou de ouvir o CentauriCast Entre as Estrelas.